Tribunal de Justiça promove ação social para pessoas em situação de rua. Acho que essa é a grande função do Poder Judiciário, estar próximo às comunidades que mais precisam de seus serviços e que pouco usufruem. Clever Loureiro prestigia a inauguração de novo prédio do Ministério Público em Atalaia. Irá facilitar os recebimentos do jurisdicionado, que estará mais próximo da população. E ainda, em uma entrevista especial, o juiz Carlos Allen explica o que caracteriza o uso capião familiar. O Em Dia com a Justiça está no ar. Olá! O Ministério Público de Alagoas inaugurou um novo equipamento em Atalaia e o presidente do TJ participou da solenidade. Vamos ver como foi. O presidente do Tribunal de Justiça de Alagoas prestigiou a inauguração do novo prédio do Ministério Público de Alagoas, a sede das promotorias de justiça na cidade de Atalaia. Clever Loureiro destacou a importância do novo equipamento de justiça para a sociedade alagoana. Esse prédio aqui que irá comportar os membros do Ministério Público daqui de Atalaia e da Redondeza, então será de grande importância porque também irá facilitar os recebimentos do jurisdicionado, que estará mais próximo da população. O prédio conta com 2 promotorias de justiça, além de salas de assessoria e audiência e uma ampla recepção para receber a sociedade alagoana. A sede leva o nome da promotora de justiça Jussara Tavares Suruagi do Amaral, que faleceu em 2021 vítima da Covid-19. Para o promotor-geral de justiça Márcio Roberto Tenório de Albuquerque, a nova sede é um marco para a justiça alagoana. Aqui abrigaremos 2 promotorias de justiça com condições técnicas excepcionais, exatamente para prestar melhores serviços à sociedade. E também, claro, recepcionar com a dignidade merecida os atalaenses. Aqui em Maceió, o Tribunal de Justiça reuniu parceiros e promoveu uma ação social para pessoas em situação de rua. O objetivo foi facilitar o acesso dessa população a serviços essenciais. Eles foram chegando aos poucos e ocupando a estrutura montada na Praça Deodoro. Todas essas pessoas estão em situação de rua e frequentam o centro da cidade ou são atendidas por abrigos. O Rodolfo está abrigado há 4 meses na Casa São Vicente de Paulo. Hoje ele veio em busca de uma identidade e carteira de trabalho. Fazia 2 anos que eu estava sem documento nenhum. A assistência social do abrigo lá de Jaraguá me caminhou para a Defensoria Pública do Farol. Eu consegui a certidão de nascimento. Aí quando foi ontem, ela informou a gente dessa ação que estava acontecendo aqui hoje, para a gente vir tirar os documentos. Uma grande oportunidade, né? Tirar os documentos, e o segundo passo é emprego. A ação realizada pelo Tribunal de Justiça de Alagoas, através do programa Justiça Itinerante, ofereceu diversos serviços jurídicos nas áreas de saúde, lazer e emissão de documentos. A van do Centro Judiciário de Solução de Conflitos e Cidadania esteve no local resolvendo conflitos por meio da conciliação. Já a Defensoria Pública Estadual veio com o seu ônibus e ofereceu orientações jurídicas. Na área de saúde, foram ofertados os serviços de consultório médico e odontológico. O seu Dionísio aproveitou a oportunidade para fazer um check-up nos dentes. Estou passando por aqui porque realmente eu tenho necessidade de extrair um, né? Tenho extraído vários, por salgadinho, aí ver se eu consigo ou extrair ou encaminhamento, né? Para extrair um que está me incomodando. Essas ações itinerantes como essa daqui, a gente mostra como a gente facilitar o acesso para essa população que está aqui. A gente já vai pegar o cartão SUS, a instituição que eles estão vinculados, e se não tiver nenhuma instituição, a gente está mapeando a área que ele está aqui, que essa área aqui também tem um consultório na rua, que tem um dentista, para a gente dar continuidade do tratamento dele. O Cine Alagoas também promoveu cadastro de currículos, encaminhamento para vagas de emprego e ofereceu orientações sobre qualificação profissional.
que a gente quer exatamente é estimular a cidadania, estimular a dignidade, e tudo isso se faz através desses serviços que são levados à população. É importante a gente sair do gabinete e ir para a rua, literalmente, para poder dar o suporte às pessoas que mais precisam. A juíza coordenadora do programa Justiça Itinerante disse que a expectativa era de atender cerca de 300 pessoas. Eu acho que essa é a grande função do Poder Judiciário, estar próximo às comunidades que mais precisam de seus serviços e que pouco usufruem. Então é o primeiro evento, certamente ele deverá ser encartado no cronograma da Justiça Itinerante anual, como um evento a ser realizado pelo menos a cada 3 meses. O desembargador Tutimé Zairan, coordenador de Direitos Humanos do Tribunal de Justiça, disse que a partir de agora essa ação deverá acontecer de forma permanente. Eu acho que a gente tem uma dívida com esse povo, né? O Poder Judiciário também, né? E aí daí essa ação, né? Enxergá-los, conversar com eles, resolver os seus problemas mais emergenciais, né? Numa articulação entre o Poder Judiciário, o Poder Executivo, né? Enfim, é um esforço bonito, e através do qual a gente reafirma o nosso compromisso com os habitantes das ruas, né? Você já ouviu falar em uso capião familiar? Pois é, a nomenclatura não é muito popular, mas isso existe e quem vai explicar os detalhes desse assunto é o juiz Carlos Alley. Vamos acompanhar agora na entrevista especial conduzida por Camila Caê. Você sabia que quando um cônjuge abandona o lar por 2 anos ou mais, ele pode perder o direito sobre o imóvel da família? Quem vai explicar esse assunto é o juiz Carlos Alley, da 25ª Vara de Família de Maceió. Tudo bom, doutor? Primeiro eu gostaria de agradecer a participação do senhor aqui no programa. Eu queria que o senhor explicasse, né? Isso acontece graças ao uso capião familiar. Como é que isso funciona? O uso capião, na verdade, para que a gente entenda, né, chegar no uso capião familiar, melhor a gente entender o que é exatamente o uso capião, né? O uso capião é uma forma de aquisição da propriedade, que a gente fala, né, no jargão jurídico, um modo de aquisição originária da propriedade, porque ela não decorre da propriedade de ninguém, né? Então você não comprou de outra pessoa, não foi uma doação, não houve uma transmissão de alguma forma dessa propriedade. A pessoa adquire originalmente, ou seja, existem alguns fatos que fazem com que haja o surgimento dessa propriedade em relação àquele bem. Passando, né, do uso capião geral para o familiar, é uma inovação, né, relativamente recente, que vai resguardar aquele cônjuge que permanece, né, cônjuge, companheiro, que permanece no lar conjugal, mediante o que a legislação chama, e comumente a gente também conhece como o abandono de lar, né? Por quê? Porque a partir do momento em que um dos cônjuges, seja o homem, seja a mulher, seja um casamento ou não, pode ser companheiro, pode ser uma união estável, eles viviam num imóvel, né, aquele imóvel é dos dois, e, portanto, numa separação, né, num divórcio, no fim de uma união estável, esse imóvel seria dividido, né, ou faria parte de um patrimônio a ser partilhado. Esse imóvel, se um desses cônjuges abandonar o lar, ou seja, realmente deixar a família, o que ficar pode requerer, após 2 anos, que aquele imóvel passe a ser exclusivamente da sua propriedade, né? Fazendo com que o outro perca a propriedade do imóvel. Nesse uso capião específico, são 2 anos, né? É o uso capião que tem um tempo mais curto em relação aos demais? Sim, tem uso capião de 15 anos, 10 anos, 5 anos, dependendo das circunstâncias, não tem relação com a questão familiar. É um instituto mais do que milenar do direito, que é exatamente a relação de posse que se tem com um determinado bem, e essa relação de posse se transforma, né, leva à aquisição de uma propriedade. E aí a gente tem algumas derivações que vão estar relacionadas a questões sociais, a questões urbanas, questões de facilitar o acesso de pessoas que não têm outros imóveis. Então há uma diminuição de prazo, uma diminuição de exigências para que se consiga a aquisição desse imóvel de uma forma mais facilitada, né? Então você tem uma quantidade de prazos variados. Mas o mais importante, assim, para ficar fechado em relação ao uso capião, inclusive o uso capião familiar, é que quem está com o bem tem que estar com o bem como se fosse seu. É uma posse em nome próprio. Sim. Ou seja, eu não posso estar com aquele bem
que alguém me permitiu, né? Então, a pessoa que aluga um imóvel, ela não adquire o imóvel fruto do campeão. A pessoa que está com o imóvel emprestado, a pessoa que é um mero detentor do imóvel, como, por exemplo, um morador, um caseiro, alguém que tem assim uma relação física com o imóvel, mas não tem a posse jurídica do imóvel, ele não vai adquirir. Então, a mesma coisa que o cônjuge, ele tem que estar ali e permanecer naquele imóvel, utilizar aquele imóvel como sendo dele, com ônibus domini, né, com a vontade de ser dono. E o outro que abandonou, ele tem que efetivamente abandonar, ele tem que deixar de contestar a posse do imóvel, ele não discutir aquela posse do imóvel, para não se confundir com a hipótese de alguém se separar, né? Alguém separa, sai de casa e acha que porque aquele que saiu, o que saiu de casa, necessariamente se passar 2 anos ele vai perder o patrimônio. Não, né? Se ele continuar, vamos dizer, se comportando como se também fosse possuidor daquele imóvel, ou seja, reivindicando, né, de alguma forma, buscando os mecanismos, ainda que amigáveis ou contenciosos, uma briga na justiça, para manter, dividir, partilhar, enfim, aquele imóvel, isso não vai gerar usucapião familiar. O usucapião familiar pressupõe que o outro se comportou como se não fosse mais dono. E quanto tempo demora, mais ou menos, um processo desse? Rápido ou chega a demorar um pouco mais na justiça? Não, se um processo desse não tiver nenhuma contestação, né, nenhuma impugnação, né, porque o usucapião ele pode seguir o que a gente chama de rito voluntário ou rito contencioso. Né? O que é o rito voluntário? Você tem lá a relação física, a relação de posse com o imóvel, entra com o processo. Os processos, em alguns casos, podem até ser feitos diretamente no cartório, o usucapião extrajudicial ou na justiça. Comprova a situação de posse, há um procedimento de citar ali os vizinhos e algumas pessoas que eventualmente tenham interesse, os confrontantes, né? Se ninguém impugnar, não tiver nada, esse procedimento ele tende a ser rápido, né? Tende a ser um procedimento que dure, no máximo, vamos dizer assim, se não tiver nenhum problema, 6 meses. É isso, doutor. Muito obrigada pela sua participação aqui no nosso programa. E agora que você já sabe tudo sobre o usucapião familiar, é só ficar ligado nas outras notícias do Poder Judiciário no site tjl.jus.br. Até mais! O Em Dia com a Justiça termina por aqui. Para saber mais notícias do Poder Judiciário de Alagoas, acesse o nosso portal, inscreva-se no nosso canal do YouTube e siga o TJL no Instagram e no Facebook. Até o próximo programa.